Olá, aluno do oitavo ano. Eu sou o professor Adson Sinício e hoje iremos entender resolução e elaboração de problemas que envolvem figuras planas, quadrilátero, retângulos, triângulos e círculos. Beleza? Agora é o seguinte, você já parou para pensar a dimensão de um campo de futebol? Ou então, qual é a figura geométrica que representa o campo de futebol? Veja, aí na tela de vocês, este exemplo usando o campo de futebol. Um campo de futebol tem as dimensões máximas permitidas indicadas na figura. Qual é a área do campo? Observe que existe a informação de 90 metros e 120 metros. O que seria essa informação de 90 metros? É a largura. E a informação de 120 metros é o comprimento. Então existe um retângulo, comprimento e largura. Aí eu pergunto para vocês, como é que nós conseguimos encontrar a área? Aí você pergunta, o que é área? Área é região interna. Então, se você está no campo de futebol, você vê um campo de futebol, aquela parte da grama interna, que a gente forma assim, está na parte de dentro das 4 linhas, é a área. Então, se a gente pegar e construir 120 quadradinhos de 1 metro, lado, na parte do comprimento, e 90 quadradinhos na parte da largura, e contarmos preencher toda essa parte de dentro, se nós contarmos, nós iremos ter a área. Mas, para facilitar o nosso entendimento e a nossa resolução, veja aí que a área a gente vai fazer o comprimento vezes a largura. Beleza? Então, o comprimento vai ser 120 e a largura 90. Aí a gente multiplica 120 vezes 90, que vai dar 10.800 metros quadrados. Então, vê que, como a gente está falando de área, vai aparecer a informação de metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Como as dimensões encontram-se em metros, logo o resultado será metro quadrado. Beleza? Então, ó, ponto principal, crucial, área do retângulo. Comprimento vezes largura, ok? Então, veja agora o segundo exemplo, o segundo exercício para a gente compreender os outros tipos de área. Veja aí na tela de vocês. Observe a figura abaixo e encontre a área desta figura. Veja aí quais são as formas geométricas que nós encontramos. Veja que tem uma figura verde, uma rosa, uma laranja e uma azul. Então, ó, você vai separar essas figuras. Observe aí. Uma figura, a segunda, a terceira e a quarta. Aí eu pergunto para vocês, qual é o nome de cada figura dessas? Ah, a primeira é um retângulo. Show de bola. Agora eu pergunto, por que é um retângulo? Veja aqui, o comprimento é diferente da largura. Aí você pergunta para mim o seguinte, se o comprimento for igual à largura, o que temos? Temos o quadrado, beleza? Então, se o comprimento for igual à largura, temos o quadrado. Neste exemplo, o comprimento é diferente da largura, é um retângulo. A figura 2, show de bola, é isso mesmo, um triângulo. A figura 3 é um trapézio. A figura 4, aí você vai pensar, é um quadrado? É o quê? Veja aqui, tem o losango, beleza? O losango é um quadrilátero, beleza? Então, ó, isso é um losango. Então, ó, veja na resolução. Você vai ter que entender, cada área, cada figura tem a sua fórmula. Vê que se eu vou encontrar a área do retângulo, é uma fórmula. A área do quadrado, vamos dizer que é a mesma fórmula do retângulo, só que os lados são iguais. Veja que o triângulo é diferente, o trapézio também, o losango também. Então observe aí na tela de vocês cada fórmula para encontrar a área das figuras. Veja que no retângulo temos a área vai ser a base vezes a altura. A gente pode trocar por comprimento vezes largura. Faça o seguinte aí,
dê um pause e faça o seguinte. Pegue, faça um quadrado, ou então faça um retângulo, melhor, faça um retângulo, e faça uma diagonal, liga de um ponto para outro, e pinte uma parte dessa. Que figura vai estar? Você vai ver, dá uma pausa. Agora, o que você observou? Quando a gente pega e liga a diagonal e pinta uma parte, a gente vai ter um triângulo. E esse triângulo é a metade da área de um retângulo, vamos dizer assim. Então, nós temos a fórmula do triângulo para encontrar a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Aí eu pergunto, e o trapézio? O trapézio é um pouco complicado, mas a ideia é o seguinte. Você vai ter a base maior, base menor, vezes altura dividido por 2. Base maior mais base menor, soma primeiro. Base maior mais base menor, soma primeiro. Depois desse resultado da soma, você multiplica com a altura. E depois, o resultado da multiplicação, você divide por 2. Então, se liga. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. E o losango? Eita, aí você vai dizer losango. Então, você vai entender daqui a pouco que o losango existe diagonais. Diagonal maior e diagonal menor. Você pega essas informações, multiplica e divide por 2. Você encontra a área. A área do losango, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. Ok? Então, vamos fazer agora encontrar a área de cada figura que está neste exercício. A primeira delas é a do retângulo. Aí você vai dizer, é muito fácil, é só multiplicar 6 vezes 5. Show de bola, é isso aí. Então, a área do retângulo, base vezes altura. A base é 5. Só um detalhe, essa base pode mudar. É só pegar a figura, trocar a posição dela, muda a base. Se aqui é 5, e aqui a largura é 6, show de bola. Se eu deitar, a base vai ser 6 e a largura será 5. Vai mudar. Mas se liga aí, o que está para baixo, base. E aqui, altura. Quer dizer, largura também. Então, comprimento vezes largura. Ou uma coisa ou outra. 6 vezes 5, show de bola. É isso aí. Mas se você tiver em dúvida, é 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 vezes 5, 30. Então, como as informações estão em metro, ficará 30 metros quadrados. Beleza? Agora, iremos ver a resolução do triângulo, encontrar a área do triângulo. Observe que a área do triângulo, que está aí na tela, é base vezes altura dividido por 2. Ok. Você vê na figura se você consegue entender, encontrar a base e encontrar a altura. Observe aí nessa imagem que nós temos esse triângulo aí, que existe a informação de 4. Se você inverter, você vai perceber que esse 4 é a altura do triângulo, certo? Agora, essa base, onde eu pego essa informação? Então, está nesse formato. Veja que existe esse 6. Se é um retângulo, o outro lado também será 6. Então, 6, observe que está 6 de um lado, ele também será 6 do outro. E perceba que esse 6 vira a base do triângulo. Mas como assim? Veja aí agora. Entendeu? Olha o 6 aparecendo agora. 6. Então fica 6 é a base, 4 é a altura. A gente vai fazer o quê? Multiplica os dois e divide por 2. 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, show de bola. Isso aí, 12. 12 o quê? Se está em metro, será 12 metros quadrados. Ok? Agora iremos fazer a área do trapézio. Se liga, porque é diferente do que a gente faz normal, que é retângulo e triângulo e quadrado. Então, observe aí na tela de vocês a área do trapézio. Base maior mais base menor, parênteses, vezes altura, dividido por 2. Nessa imagem, você vê que existe 10, existe 5 e existe o 3. Você percebe de cara que o 3 é a altura. Massa, beleza. E a base? Opa, a base é quem está embaixo. Beleza, essa é a ideia. Então, 10 é a base maior.
o 5 é a base menor. Se eu inverter, você faz, não importa a posição. Você encontra as bases e soma. Então fica 10 mais 5, parênteses nos dois, né? Abre e fecha parênteses, vezes 3, dividido por 2. Veja que existe o parêntese. Então a gente tem que fazer primeiro. Então 10 mais 5, 15. Agora a gente multiplica. 15 vezes 3, 45. 45 dividido por 2, 22,5 metros quadrados. Então, ó, veja aqui que existe o trapézio, onde tem a base maior, base menor. Soma os dois. Soma os dois. Somou, ok. Vou fazer o que agora? Multiplico com a altura. Multipliquei, o resultado divido por 2. Essa é a área do trapézio, que vai dar, neste exemplo, 22,5, né, metros quadrados. Agora, o losango. Observe aí na tela de vocês que existe essa informação na questão. O 6 e o 8. Veja que eu vou pegar esses 6 e colocar internamente. Olha aí, que vai dar 6. Quando eu faço isso, isso é uma diagonal. Beleza? E a gente vai observar que existe outra diagonal, que vai dar 8. Então, veja que existe uma diagonal 8 e outra diagonal 6. O que elas vão dizer? Diagonal maior e diagonal menor. O que a gente faz? Multiplica 8 vezes 6. 8 vezes 6 vai dar 48. Então, ó, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. 8 vezes 6, 48. Ah, mas você diz o seguinte, eu não compreendo bem a multiplicação. Mas veja, você pega o termo do meio, de 1 a 9 ou de 1 a 10, o termo do meio é 5. Então você faz 8 vezes 5. Por quê? Multiplicação com 5 é onde todo mundo entende. 8 vezes 5, 40. Se eu quero 8 vezes 6, é só pegar 40 e somar com 8, que vai resultar em 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, 24. 24 metros quadrados. Então, observe o seguinte, que nós encontramos cada área, conforme está aí na tela. Cada área da figura, desta figura aí. Ok? Onde existe o triângulo, o retângulo, o trapézio e o losango. Ele pergunta a área desta figura. A área dessa figura chama área total. E a área total, basta fazer o quê? Isso mesmo, você entendeu. É somar todas estas figuras. Então, vou somar as áreas delas. 30 mais 12 mais 22,5 mais 24. O resultado é 88,5 metros quadrados. Massa! Entendeu? Veja o seguinte, detalhe. Cada figura terá a sua fórmula para encontrar a área. Observe agora este exemplo agora. Veja. Calcule o valor da área da parte vermelha da figura. Aí você vai e diz, poxa, o professor complicou. Mas vamos entender bem com calma essa resolução. Se você ver, existe um quadrado vermelho que é o maior nessa região. Esse quadrado aí. Eu pergunto, por que um quadrado? Porque existe 4 centímetros e 4 centímetros. Os lados são iguais. Quadrado maior. Então, como é que eu encontro essa área? Aí você vai dizer, é igual ao do retângulo. Perfeito. 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E também observe que existe um quadrado branco, esse quadrado que está sem cor, né, que a cor, vamos dizer, é sem cor branca. Existe esse quadrado. Então, esse quadrado tem área de quanto? Observe que existe um 2 do lado aí, que é o lado desse quadrado, 2 e 2. Show de bola. Então, esse quadrado tem mede quanto de área? 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Beleza? Então, se está em centímetro, fica em centímetro quadrado. Aí você vai entender o seguinte, ó. Observe aí na tela esse quadrado branco, que tem 4 centímetros quadrados de área. Então, vai fazer... O do vermelho tem 16. Observe agora como se dá a construção da figura original.
você vai pegar esse quadradinho e vai colocar, ó, dentro desse quadrado maior. Então, observe mais uma vez, ó. Ele entrou, né? Então, ó, ele entrou. E quando ele entra, a gente tem a ideia de tirar essa cor vermelha do quadrado maior. Ou então, ele vai tirar a área dela do quadrado maior. Como assim? Se o quadrado maior mede 16 centímetros quadrados e o quadrado menor 4, quando esse quadrado menor entra no quadrado maior, ele vai tirar 4 centímetros quadrados da área do quadrado maior. Então é nesse formato. Observe mais uma vez. Tirou, beleza? É como você foi e tira. Quando você tira, é só fazer o quê? Isso aí, a subtração. O menos, né? A gente vai tirar 16 menos 4 centímetros. 16 centímetros quadrado menos 4 centímetros quadrado terá 12 centímetros quadrados. Então, esta figura que a questão pede tem 12 centímetros quadrados de área. Beleza? Entendeu? Massa! Então, ó, se eu tenho um quadrado maior e você observa que tem um quadradinho dentro dele, esse quadrado vai tirar a sua área do quadrado maior. Beleza? Observe agora um exemplo da área do círculo. A gente vai entender a área do círculo, onde existem umas informações bem pertinentes a esta figura. Observe aí na tela de vocês. Uma área circular de uma praça será revestida por grama. O cuidador da praça verificou que possui um diâmetro de 50 metros. Quanto medirá a área que será revestida por grama? Então, se ele fala de área circular, você terá um círculo. Show de bola. Área retangular, um retângulo. Área quadrangular, um quadrado. Área triangular, triângulo. Passa. Área circular, um círculo. Mas vamos entender o seguinte. O círculo, se a gente pegar de uma borda a outra, ou então, tocando a circunferência até o outro lado da circunferência, vamos dizer assim, passando pelo centro, nós temos o diâmetro. E é igual a esse exemplo que está aí na tela. E a questão fala que o diâmetro é de 50 metros. Ok? 50 metros. Só que existe o seguinte. Se eu pegar metade do diâmetro, que é do centro até qualquer borda, nós teremos o raio. Então, ó, do centro até uma das bordas, teremos o raio. Logo, o raio vai medir quanto? Massa. Isso aí. É a metade do diâmetro. 50 menos a metade, vamos dizer assim, né? 50. A metade de 50 é 25. Então, o raio é 25 metros. Agora, preste atenção no seguinte. Na área do círculo. Então, área do círculo, πr ao quadrado. Mas vamos entender o seguinte. O círculo parece o quê? Você, massa. Você disse pizza. Se não disse, pensou. Então, ó, pizza. Então, se você está olhando uma pizza, a parte do dentro tem um recheio. E esse recheio, quem é que come o recheio? Massa. São os pirraios. Então, essa é a dica. Pi-raio. Pi-raio ao quadrado é a área do círculo. Mas se você olhar a borda de uma pizza vem com recheio massa. Qual é? Isso mesmo. Cachupiri. Então, é C é igual a 2πr, que será o comprimento da circunferência. Se eu tenho uma borda, eu tenho a circunferência. Se eu tenho uma parte de dentro, é a área, nós temos o círculo. Para diferenciar, o recheio na borda é com cachupiri, 2πr. E a parte de dentro, quem come são os pirraios. Então, πr ao quadrado, pirraio ao quadrado. Beleza? Então, vê que existe o pi, existe o raio. O raio a gente sabe, que é 25. E o pi? Veja que o pi pode ser 3,14 ou 3. Beleza? O pi pode aparecer 3. A questão pode dizer assim, use π igual a 3. Se não falar, você pode usar o π 3,14. Então, 3,14 é o valor do π, aproximado. Pesquisa aí, da onde vem o π? Você vai encontrar essa ideia. Então, ó, π 3,14. Então, a gente vai trocar. Onde tem π, coloca 3,14.
E onde tem R, você coloca o raio. Então, veja aqui, observe aí na tela que eu vou tirar o π e colocar 3,14. O raio, eu vou tirar o raio e vou colocar 25. Não é 50, porque 50 é o diâmetro, o raio é a metade, 25. Nós resolvemos primeiro a multiplicação na potência. Como assim? A gente resolve a potência primeiro. Então, potência, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que terá como resultado 625. Agora a gente resolve a multiplicação. 625 vezes 3,14, 1962,5, se está tudo em metro, metro quadrado. Beleza? Massa, massa. Agora observe esse exemplo. A gente viu um quadrado grande e um quadrado pequeno, onde o quadrado pequeno está dentro do grande. Então, essa é a ideia de um círculo maior e existe um círculo menor, que vai dar essa área pintada. Essa área pintada chama-se área da coroa, beleza? Então, ó, área da coroa, você vai fazer o quê? Identifica o círculo maior. Está aí conforme está na tela. 11 centímetros. Esse 11 é o quê? Você vai dizer, é do centro até uma borda. Então é o raio. Massa. Qual é a área do círculo? Opa, πr ao quadrado. Show de bola. A gente troca o π por 3,14 e o r por 11. 11 vezes 11, 121. E eu pego 121, multiplico por 3,14, terá como resultado 379,94, o quê? Centímetro quadrado. Massa. Observe que existe também um círculo menor, né? Menorzinho, que é o raio é 7 centímetros. Nós iremos fazer o mesmo processo, encontrar essa área. πr ao quadrado, o π 3,14 e o raio é 7. Massa. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 3,14, 153,86 centímetros quadrados. Essa é a área desse círculo. Então, ó, veja aqui, existe esse círculo e o menor vai retirar a área do maior. Então, ó, se eu tenho um círculo maior e esse círculo menor, quando ele entra, ele está retirando essa parte no maior, essa área na área do menor, do maior. Então, gera essa área da coroa. Então, ó, veja aqui, o círculo maior é 379,94 centímetro quadrado e o menor 153,86 centímetros. Se a gente está olhando, comparando os dois, um retira o outro do outro, então teremos a subtração. Realizando essa subtração, tem como resultado 226,08 centímetro quadrado. Beleza? Massa, massa. Eu acredito e eu sei que você entendeu essa resolução. Veja agora mais um exemplo. Um terreno tem a forma de um trapézio de base 20 e 14 metros e altura de 11 metros. Nesse terreno construa-se uma piscina retangular de 8 por 5. No restante do terreno foram colocadas pedras mineiras. Qual foi a área onde se colocou a pedra? Onde se colocou as pedras? Então, se ele falou o quê? Trapézio. E falou também de retângulo. Será que ele falou de retângulo? Falou. Onde? Piscina retangular. Então, observe aí na tela que existe esse trapézio. E também iremos ter um retângulo, porque é a piscina. Iremos pegar a área da piscina, não é o volume, beleza? Não é o volume, é a área ocupada da piscina no terreno. Então, a gente vai pegar no terreno e vai fazer como fosse assim, a área da piscina. E onde sobrar, onde não tiver piscina, será ocupada pelas pedras mineiras. Então, ó, vai ter o trapézio 20 metros e 14, conforme informado na questão. E a altura, essa parte de dentro é a altura, que é 11, beleza? E no retângulo, 8 por 5. 8 por 5. Massa, beleza. Então, ó, observe a ideia, você que observa a ideia neste exemplo que está aí, que ele vai, existe a área do trapézio e o retângulo, a piscina será construída dentro dessa área, beleza? Então a gente vai fazer o quê? Para encontrar a área
das pedras mineiras. Então, ó, observe aí na tela de vocês que existe essa parte em laranja. Essa parte laranja é onde será ocupada essas pedras. Então, vamos resolver o quê? Como? Encontrar a área do trapézio, encontrar a área do retângulo e subtrair as duas áreas. Massa? Então, observe aí a resolução. Que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Massa. Então, vou pegar base maior, 20. Base menor, 14. Altura, 11. Então, abre parênteses, 20 mais 14, fecha parênteses, vezes 11 dividido por 2. Primeiro, parênteses, show de bola. 20 mais 14, 34. 34 vezes 11, 374. Realizando essa divisão, terá como resultado 187, o quê? Metros quadrados. E a área da piscina, onde será o corte, né? Vamos dizer assim, onde vão cavar, 8 por 5. Aí você vai dizer logo, 40. Perfeito, essa é a área. Comprimento vezes largura, 40. 8 vezes 5, 40. Beleza? Então, ó, veja que vai ocupar essa área e terá o quê? O restante do terreno foram colocadas pedras mineiras. Qual foi a área onde se colocou pedras? Observe nesse exemplo agora, nessa imagem aí. Ó. Olha aí como seria o formato da piscina, ocupado com essas pedras aí. Então, a gente faz a área do trapézio menos a área do retângulo. Beleza, a área do trapézio, 187. A área do retângulo, 40. 187 menos 40, 147. Massa, essa é a área que foi ocupada por pedras. Observe esse prédio. Você encontra que figura aí? Veja agora. Conseguiu ver a formação da figura? Que figura é essa? Vamos tirar, colocar a parte. Essa figura é o quê? Aí você vai dizer, parece um retângulo. Massa, só que está meio inclinado, né? Então isso é um paralelogramo. Então a área do paralelogramo, conforme você vê aí na tela, vai ser igual à área do retângulo. Nesse caso, a largura terá como a altura. Mas vamos entender o seguinte, ó. Veja que existe essa parte, beleza. E eu vou tirar um pedacinho dela. Tirei esse pedaço de vermelho. Vai ter esse formato aí. Aí você vai dizer, agora está reto, massa. E eu vou pegar a parte que eu tirei e vou colocar do outro lado. Veja que ficou um retângulo. Então, esse é a ideia. Beleza? Mais uma vez aí. Eu pego esse pedaço que está em vermelho e coloco do outro lado, que está inclinado, e deixa de ser inclinado mais e passa a ser agora um retângulo. Então, a área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Será comprimento vezes a altura, que tem essa ideia. E a altura, ó, é essa parte aí, ó, que está em comprimento de vermelho. Então, essa é a altura. Comprimento vezes altura. Ok? Observe a nossa bandeira. Veja aqui quais são as figuras que nela tem. Então, vamos observar cada uma e dizer o seu nome. Então, essa parte vermelha, vermelha não, essa parte de verde, que figura é? Show de bola, um retângulo. Como eu encontro a área? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Beleza. E agora? Qual é a outra figura que nós temos? Losango, massa. Então, essa parte de amarelo é o losango. Onde nós temos a diagonal e a diagonal. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, é a área do losango. E tem mais qual figura? Massa, um círculo. Onde o círculo, essa parte de azul, essa região azul, é um círculo. E para encontrar a área do círculo, é de como? πr ao quadrado. Show de bola. A área do círculo, πr ao quadrado. Beleza? Então, pessoal, a gente acabou de ver aula sobre resolução de problemas usando figuras planas. Então, nós vimos quadriláteros, triângulos, retângulos e círculos.
Beleza? Então, ó, reveja essa aula e se liga que cada figura tem a sua área, tem a sua fórmula. Beleza? Retângulo, quadrado, paralelogramo, a gente usa a ideia da mesma fórmula. Comprimento vezes largura, comprimento vezes altura. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Trapézio, base maior mais base menor, fecha o parênteses e abre, né? Vezes altura dividido por 2. Círculo, πr ao quadrado. E losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ok? Até mais, forte abraço.